E obrigado, Senhor, que nós, se estamos a confiar em Jesus, nós pertencemos à tua família. Acabamos de cantar que somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Senhor, que enquanto nós ouvimos a tua palavra hoje, que nós possamos perceber melhor o que isso quer dizer e que nós possamos estar mais motivados para viver assim, em unidade, unidos uns aos outros em amor, sem qualquer falsidade. Nós pedimos tudo isto em nome de Cristo. Amém. Quero começar com uma parábola que foi contada não por Jesus, mas por alguém nos últimos 20 anos, uma história que diz o seguinte: Deus alistou-nos na sua marinha e colocou-nos no seu navio. O barco tem um propósito, levar-nos em segurança até a outra margem. Este não é um navio de cruzeiro, é um navio de guerra, pois não fomos chamados para uma vida de lazer, fomos chamados para uma vida de serviço. Cada um de nós tem uma tarefa diferente. Alguns, preocupados como os que estão a afogar-se, resgatam pessoas da água. Outros ocupam-se como inimigo, operando os canhões de oração e adoração. Ainda outros dedicam-se à tripulação, alimentando e treinando os membros da equipa. Embora diferentes, somos os mesmos. Cada um fala de um encontro pessoal como seu capitão, pois cada um recebeu um chamamento pessoal. Ele encontrou-nos entre as barracas do porto e convidou-nos a segui-lo. A nossa fé nasceu ao vermos o seu amor, e assim fomos. Cada um de nós o seguiu pela prancha da sua graça até o mesmo barco, a um só capitão, um só destino. Embora a batalha seja feroz, o barco está seguro, pois o nosso capitão é o Senhor. O navio não vai se afundar. Quanto a isso, não há preocupação nenhuma. Mas, entretanto, há outras preocupações, principalmente ligados à desarmonia da tripulação. Ou seja, quando embarcamos pela primeira vez, imaginamos que a tripulação era composta por pessoas como eu, como nós. Mas, ao percorrermos estas conversas, encontramos pessoas esquisitas, com estilos que nunca tínhamos visto, roupas estranhas. Então perguntámos-lhes: por que vocês estão assim? E eles olham para nós e eles dizem: curioso. Eu era prestes a dizer exatamente a mesma pergunta: por que vocês estão assim? Esquisitos. Mas a verdade é que as roupas não são as únicas diferenças entre a tripulação. Há, por exemplo, um grupo que se reúne cada manhã para um estudo sério. Elas promovem disciplina rígida e expressões sóbrias. Servir o capitão é um assunto sério. Então elas são o grupo os sérios. Mas há um outro grupo também, que são o grupo santos. Elas dedicam a oração praticamente durante o dia, todos os dias, mas não fazem mais nada. Não ajudam no navio, nas coisas práticas, mas ficam sempre de joelhos a orar, mais nada. Depois temos os sérios, os estudiosos, os teólogos, digamos assim. Um grupo que sempre fica perto da sala de máquinas, passam horas e horas a examinar os porcos, parafusos do barco, até eles vão descer ao porão e passa vários dias e eles ainda estão lá a discutir sobre algumas coisas profundas. Muito vejo aquelas pessoas que ficam mais em cima, no convés superior, com o vento nos cabelos e o sol no rosto, elas sempre estão a queixar sobre aquelas que estão em baixo, a dizer: elas têm que viver a vida com experiência, ou seja, o que importa, o que se sente, elas têm que vir para cima. E depois há a questão da reunião semanal que acontece, em que o capitão é agradecido e as suas palavras são lidas. Todos concordam quanto à sua importância, mas poucos concordam acerca da sua natureza. Uns querem uma reunião animada, muito alegre, porque estamos alegres, não é? Porque estamos alegres. Porque Cristo nos salvou, não é? E transformou. Estamos alegres. Outros querem uma reunião um pouco mais séria, em que nós podemos refletir e meditar com seriedade.
porque o assunto é sério. Uns querem uma coisa com mais rituais, ou seja, uma ordem para seguir. Outros gostam mais de espontaneidade, porque assim que o espírito funciona. Uns querem celebrar e depois meditar, outros querem meditar e depois celebrar. Uns querem que a reunião seja à volta das pessoas que estão no mar, a afogar-se. Outros querem, uma reunião que alimenta as pessoas que de facto estão no navio. O resultado de tudo isto é caos, confusão, desarmonia, a tensão a bordo, a discussões, marinheiros, grupos que deixam de falar como outros marinheiros no mesmo navio. Houve até momentos em que um grupo se recusou a reconhecer a presença de outros no navio. E o mais triste de tudo, alguns que andavam à deriva no mar escolheram não embarcar por causa das discussões feias entre os marinheiros. Então, o que fazemos? Perguntam os marinheiros. O que nós fazemos? Gostaríamos de perguntar ao capitão como pode haver harmonia no navio? Que tem que haver. Como? Que é uma boa pergunta. Todos nós aqui, em Eiras, nós temos gostos diferentes, personalidades diferentes, dons, capacidades, talentos diferentes. Somos um grupo bastante esquisito. Somos, é verdade. Temos pessoas que eram mais sérias, pessoas mais estudiosas, pessoas mais santos, digamos assim, mistura das pessoas, completamente diferentes. E embora isso seja bom, também traz alguns desafios. Desafios que não são exclusivos de nós, mas também que acompanham a igreja desde o início. Então, hoje vamos olhar para aquela carta que está aí, 1 Coríntios. Vamos olhar para aqui, capítulo 12. E é uma carta que é difícil. Já estudamos esta carta ao longo dos últimos anos e chegamos ao capítulo 12 e a leitura não é muito fácil. A igreja em Corinto é uma igreja com problemas. Ou seja, apesar de considerarem que elas são muito espirituais, elas estavam divididas em facções diferentes, com grupinhos diferentes, cada uma seguia líderes diferentes, e como resultado, a amargura, rivalidade, inveja eram abundantes na igreja. E as discussões não tinham fim. Discussões sobre o quê? Discussões sobre sexo, dinheiro, idolatria, adoração, doutrina e dons. Discussões, tantas discussões. Mas não tinha de ser assim. Porque, como nós vamos ver agora na nossa passagem, o apóstolo Paulo dá-nos a resposta sobre como pode haver harmonia em meio à confusão da vida da igreja. Pois para os cristãos, de facto, há uma base sólida para a unidade. Há a beleza gloriosa da diversidade. Há a necessidade em tudo isso do serviço. Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler. Diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento dos Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, se não muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito
todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. É até aqui. Então vamos ver 3 coisas esta manhã. A base de unidade, a beleza de diversidade e a necessidade ou prioridade do serviço. Então vamos começar. A base de unidade. Bem, tal como Paulo diz no versículo 1, e seria uma grande ajuda se vocês têm Bíblias abertas, tem uma ajuda, e de facto é bom para trazer uma Bíblia para a igreja cada semana. Se vocês estão aqui enquanto membros regulares, é bom, porque dá para seguir. Eu sei que está no ecrã, mas vamos estar em vários versículos diferentes e vai ser um desafio para Filipe, a tentar apontar sempre para o versículo certo, vamos ver, mas é uma ajuda se vocês têm Bíblias abertas. Então, versículo 1, não é? Antes de chegarmos a conhecer Jesus por nós mesmos, éramos ignorantes. Versículo 2, levados ao engano por ídolos mudos. Mas tudo isso agora mudou. Pois versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, muito claro, a Bíblia é muito clara que por causa da morte e ressurreição de Jesus, aqueles que antes estavam separados dele e separados uns dos outros, agora foram reconciliados. Quer judeus, quer gregos, escravos, livres, quer angolanos, quer portugueses, quer velhotes, quer pessoas novas, quer jovens, quer ricos, quer pobres, quer feios, não é feios, quer bonitos. Todos os que seguem Jesus foram batizados, versículo 13, batizados em um só Espírito. E agora estão unidos uns aos outros, no mesmo barco, no mesmo navio, fazendo parte do mesmo corpo. E temos algumas coisas que temos que reparar sobre esta unidade, não é? Primeiro, é uma unidade, não física, mas uma unidade espiritual. Ou seja, estamos unidos em Cristo pelo mesmo Espírito. Eu acho que é muito difícil não reparar nisso ao longo da leitura, não é? Versículo 4, o Espírito é o mesmo. Versículo 5, o Senhor é o mesmo. Versículo 6, o mesmo Deus. Versículo 8, o mesmo Espírito. Versículo 9, o mesmo Espírito. Versículo 11, o mesmo Espírito. Estás a conseguir, Filipe? mesmo. Ou seja, repete tantas vezes. O Senhor é o mesmo.
Espírito, Senhor, Jesus, é o mesmo. A nossa unidade, por isso, não se baseia nos nossos gostos. Todos nós gostamos de uma igreja pintada de branco. Todos nós gostamos de caminhar. Todos nós apoiamos Benfica. Não. Todos nós, não. Ou seja, todos nós vestimos da mesma forma. Todos nós temos as mesmas capacidades. Todos nós gostamos de matemática. Não é isso. Não é isso. É uma unidade espiritual. Temos o mesmo Espírito, adoramos o mesmo Senhor. A segunda coisa, é uma unidade que é unidade com propósito. Essa é uma das razões pelas quais Paulo usa aqui a metáfora, versículo 13, do corpo. Porque um corpo tem membros diferentes, mas todos os membros estão a trabalhar para a mesma coisa, não é? Ou seja, se eu quiser depois tomar um café, então eu preciso de fazer várias coisas, não é? Os meus olhos têm que funcionar, porque com olhos fechados vai ser muito difícil caminhar para ali sem cair e estragar o osso no tornozelo e depois beber um café. Eu preciso de saber como mexer as mãos, não é? E coordenar as minhas mãos e os meus braços. As pernas também têm que funcionar. Depois, ao beber, esta parte, o que é? A garganta. Fazer aquilo, não é? Também tem que... Ou seja, o corpo tem que funcionar. Senão, não vou conseguir, de facto, apreciar um bom café. E é a mesma coisa com a igreja. Ou seja, com cristãos. Estamos unidos em Cristo, no mesmo navio, sim, mas com um propósito específico. Ou seja, versículo 7, não é? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Ou seja, há um fim proveitoso pelo qual devemos estar a trabalhar. Não fomos chamados simplesmente a dar-nos bem e desfrutar da boa companhia que somos. Não. Devemos encorajar-nos mutuamente como cristãos a perseverar, a continuar a olhar e a confiar em Jesus, a crescer em maturidade e fé, a servir uns aos outros e, claro, a tentar alcançar e fazer outros discípulos. Então, é uma unidade com propósito para a nossa edificação e para alcançar os outros. Então, é uma unidade com propósito. Terceira coisa, é uma unidade objetiva. Ou seja, a unidade não é um alvo que nós temos que alcançar, temos que esforçar-nos para criar esta unidade, embora seja muito difícil, mas vamos tentar. Não. Nós somos unidos em Cristo, ponto final. Somos unidos se nós somos cristãos. E é por isso que nós devemos nos esforçar por viver esta unidade na prática. Ou seja, devemos viver em unidade porque somos unidos. Então, não sei se vocês conhecem outros irmãos, outros cristãos que são bastante irritantes. Conhecem? Se calhar não. Se calhar todos nós, por natureza, gostamos uns dos outros. Isso sim, fantástico. Mas se calhar há alguém ou algumas pessoas que é mais difícil gostá-las, é mais complicado. A sua personalidade, algumas coisas que eles dizem, a falta de sensibilidade, ou seja, é difícil, é irritante. Com facilidade, vamos ver tudo o que eles estão a fazer e cada vez aquele pensamento na nossa cabeça, tipo, eles são mesmo chatos, eles são mesmo irritantes. E eles estão a fazer coisas que eu não gosto, até discordo com eles. Até tipo, e aquela pessoa começa a se tornar quase o inimigo. O inimigo. Temos de lembrar que somos unidos. Nós confiamos em Cristo, somos unidos em Cristo. Temos de lembrar, e isso tem sido uma grande ajuda para mim, pessoalmente. Quando há pessoas que são mais difíceis para mim, tenho que lembrar e repetir a mim próprio. Elas são irmãos porque em Cristo morreu. São irmãos porque em Cristo morreu. Então eu preciso de amá-los, eu preciso de orar por eles e preciso lembrar que nós somos unidos. Não somos inimigos, somos unidos, somos família. De facto, porque esta unidade é espiritual, significa que eu tenho mais em comum, ou tenho uma ligação, um relacionamento mais profundo com o meu irmão chato do que eu tenho com o meu irmão de sangue que não é cristão.
Não significa que meu irmão de sangue que não é cristão, eu não gosto dele, ou não vou estar com ele, ou não vou me importar com ele. Claro que não significa isso. Mas significa que, enquanto cristãos, eu tenho mais em comum, um relacionamento mais profundo com o meu irmão angolano, a minha irmã brasileira, a minha família portuguesa, do que, de facto, com o meu irmão de sangue, se ele não é cristão. Temos que lembrar disso. Unidade objetiva. Ponto final. Somos unidos. Então temos que viver assim. Então, a base de unidade. Somos unidos em Jesus. Que é fantástico. Segunda coisa que vamos ver agora é a beleza da diversidade. Ou seja, esta unidade não pode ser confundido com uniformidade. Ou seja, nós temos valor e dignidade igual, não somos iguais. Ou seja, somos pessoas diferentes, não somos todos robôs, clones, não é? Não somos. Embora estejamos todos no mesmo barco, temos funções diferentes. Embora façamos parte do mesmo corpo, temos papéis distintos a desempenhar. Embora caminhemos para o mesmo objetivo, temos dons diferentes. Dons que nos foram dados por Deus. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Versículo 24. Contudo, Deus coordenou o corpo. Isto é algo verdadeiramente belo. Eu acho que já falei sobre isso no passado, mas imaginem ir para ouvir um concerto da Orquestra Clássica do Centro e descobrir que todos os músicos na orquestra estão a tocar o fagote. O fagote é um instrumento mais grande, tipo assim, e todos estão a tocar o fagote. O concerto é, pronto, com 24 fagotes, mais nada. Sinceramente, vocês iam pensar que é uma seca. É mesmo uma seca. Não é tão interessante. Ou imaginem que iam ouvir os Imagine Dragons, a banda Imagine Dragons, e os 4 membros da banda, todos estão a tocar a bateria. Ninguém está a tocar guitarra ou teclado, ninguém está a cantar, apenas 4 bateristas a tocar. Vocês iam pedir reembolso? É ridículo. Ou imaginem que vocês vão assistir a uma ópera. Uma ópera. Alguém já fez? Não vou perguntar. É uma ópera em que todo o coro está a cantar a mesma melodia. Não há harmonia nenhuma, não há orquestra, não há nada. Simplesmente tipo a melodia. Pronto, mais nada. Provavelmente vocês iam adormecer. É possível que vocês iam adormecer em qualquer ópera. Não sei. Mas a cena que torna a música bela, aquilo que lhe dá riqueza, são os diferentes instrumentos que tocam, os diferentes sons que se produzem, os diferentes ritmos, as diferentes harmonias, e também é assim na igreja. Embora sejamos diferentes, tenhamos dons diferentes. Todos eles são dados por Deus e por isso não devem ser desprezados. Porque quando nós estamos a usar os dons em conjunto, eles manifestam a glória, a beleza, a majestade, o esplendor do nosso grande e tremendo Deus triuno. E é por isso que nós somos chamados não apenas o corpo, mas o corpo de quem? O corpo de Cristo, não é? Porque é para a glória dele. Entretanto, aqui Paulo quer nos avisar ou alertar para 2 tentações que enfrentamos quando se trata de dons diferentes e papéis diferentes, capacidades diferentes. 2 tentações. Então, repare. Paulo diz, não há nenhum lugar para inferioridade na vida cristã. Não há nenhum lugar para inferioridade, para sentir inferior do que os outros. Versículo 14. Olhem comigo, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, não devemos olhar para as outras pessoas que têm dons diferentes do que nossos
E pensar que isso os torna, de alguma forma, melhores do que nós, mais importantes do que nós, mais santos do que nós, mais perto do Senhor do que nós. Infelizmente, às vezes, isso acontece na igreja. Ou seja, é muito fácil olhar para David e pensar, David toca guitarra tão bem, ele é fantástica, especialista. Eu não consigo tocar tão bem. Não toco o piano, ou bateria, ou guitarra tão bem como David, então, pronto, não vou oferecer porque seria uma vergonha, não é? Não tenho tanta qualidade. Seria fácil olhar para alguém como Vitor e pensar, eu não tenho muito jeito a falar com pessoas que não são cristãos sobre Jesus. Ele parece que ele consegue falar com todas as pessoas, independentemente de quem são, sobre Jesus, e desafiá-las e convidá-las para seguir Jesus. E eu não tenho esta capacidade, ele é muito melhor do que eu, então investir na vida ou outras atividades evangelísticas na igreja, vou deixar isso para Vitor, porque eu ia apenas estragar as coisas. Eu não ia dar as respostas certas, então pronto, eu vou deixar isso para ele, não é para mim. Ou se é fácil olhar para Rodrigo e a Bia e pensar, eles sabem como criar vídeos e posts no Instagram que são tão interessantes, tão engraçados, tão bem feitos. Eu não tenho jeito nenhum para isso. Ou seja, eu apenas consigo limpar a igreja, ajudar na escala de limpeza da igreja uma vez por mês. Elas são mesmo fixe. Eu não sou ninguém. Não sou nada. Não sou grande coisa. Parece ridículo, mas de facto é o que nós pensamos às vezes. Especialmente nos maus dias, quando estamos a sentir cansados, ou não amados, ou não valorizados. Podemos sentir, olha, eu não sou ninguém. Os outros sim, eu não. Mas amigos, uma igreja que tem 24 pessoas que conseguem colocar coisas no Instagram e ninguém que consegue limpar a igreja, seria muito complicado. Ou com 40 pessoas que tocam o fagote e ninguém que toca o teclado, o piano, ou a guitarra. É complicado. Ou com 55 pregadores, mas ninguém de facto que sabe como cozinhar. Vamos morrer. Vamos morrer. Ou seja, nós precisamos de valorizar os dons que Deus nos deu, e usá-los para a sua glória, em vez de olhar para os dons que Ele deu às outras pessoas e sentir inveja e frustração. Por que elas têm e eu não? Então, isso é a primeira tentação. Olhar para as outras pessoas e pensar, elas são importantes, nós não somos ninguém. Primeira tentação. Segunda tentação é o oposto. Ou seja, não há nenhum lugar na vida cristã para superioridade. Não há nenhum lugar para inferioridade, mas também não há lugar para superioridade. Ou seja, olhem comigo para o versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ou seja, é muito fácil esquecermos de quão importante é cada parte do corpo até que algo corra mal com ele. Então, talvez não repares na importância dos músculos do pescoço, até acordadas como um torcicolo, que dói bastante durante uns dias. Ou raramente pensas na utilidade, jovens, estou a falar como jovens, utilidade dos teus olhos até chegares a certa idade, para mim foi quando eu tinha 11 anos, mas a certa idade em que a vista começa a falhar e tens dificuldades em ler o que está mesmo à tua frente. É difícil. Mas nenhum de nós, acho eu, seria suficientemente tolo para dizer em voz alta que não precisamos do nosso pescoço.
ou não precisamos dos nossos olhos. No entanto, a tentação na igreja, às vezes, é para pensar, não dizer, acho que ninguém diz, mas pensar isto acerca dos outros irmãos em Cristo na igreja. Ou seja, pensar que, epá, de facto, não sei se aquela pessoa é tão importante aqui. Não sei se aquela pessoa é tão preciso aqui. É terrível. É arrogância e também é mentira. É mentira. Ou seja, ninguém aqui tem todos os dons necessários para cumprir a missão que Deus nos deu. Nós cantamos isso, não é? Precisamos de ti. Precisamos uns dos outros. Precisamos mesmo. Além disso, que motivo nós podemos ter de ter orgulho? Nós podemos ter orgulho dos nossos dons? Quem deu os dons? Foi nós que nós acordávamos e nós pensávamos, epá, eu consigo, eu sou tão inteligente, eu consigo esforçar-me muito e depois eu posso fazer estas coisas. Tudo o que é bom vem de onde? Tudo o que é bom vem de onde? Da nossa inteligência, nosso esforço, nossa capacidade, nosso ADN. A Bíblia diz, tudo o que é bom vem do Senhor. Tudo o que nós temos, os dons, talentos, capacidades, tudo o que é bom vem dele. Nós somos os seus servos. Se tu consegues tocar a guitarra, se tu consegues pregar, se tu consegues fazer limpeza, se tu consegues ajudar no som, não é principalmente porque tu te esforçaste, porque tu estudaste, porque tu treinaste. Claro, isso ajuda, mas não é principalmente por causa disso. É porque Deus concedeu-te esta capacidade. Para quê? Para o servir. Isso significa, claramente, que quando nós vemos outro irmão na igreja sofrer, todos nós devemos sofrer. Ou seja, importamos com a vida dos outros. Quando alguém está celebrado, nós vamos alegrar com esta pessoa. Somos um corpo, uma família. E quando isso é vivido na prática, é algo bastante lindo, belo, fantástico. De facto, acho que esse é um dos pontos fortes dos pequenos grupos que temos aqui na igreja. Temos o quê? Temos escola dominical? Temos clube? Temos GIF? Temos grupo familiar de quarta-feira? Temos grupo familiar de quinta-feira? Temos a reunião das mulheres? Vários grupos diferentes. E uma coisa fantástica sobre estes grupos é que dá para estudar a Bíblia, mas também dá para partilhar a vida uns com os outros. Para que quando alguém está a sofrer, nós podemos saber e orar e tentar ajudar. Quando alguém tem alguma conquista, alguma coisa para celebrar, todos nós podemos celebrar com esta pessoa. Porque é assim que se deve funcionar o corpo de Cristo. De facto, se tu não fazes parte de um pequeno grupo da igreja, uma boa pergunta é, porquê? Porquê? Se não faz parte de um grupo pequeno, porquê? Qual é a razão? Pode ser que à noite não dá muito jeito, mas temos uma reunião durante o dia para mulheres. Se calhar tu és um homem e pensa, epá, à noite não dá muito jeito, pronto, podemos começar uma coisa para os homens durante o dia. Não é desculpa. Ou seja, é bom ficar juntos, a estudar, a orar, a crescer e a agir como o corpo de Cristo, importar como as vidas uns dos outros e a crescer nisso. Bem, então temos a base de unidade, unidos em Cristo. A beleza da diversidade é algo lindo, belo, fantástico. Finalmente, temos a prioridade do serviço. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, Paulo agora começa a falar sobre dons específicos, tal como ele fez nos versículos 8 a 11, também no nosso texto. Alguns destes dons eram claramente dons fundamentais, específicos para a igreja primitiva. Ou seja, apóstolos. Não há apóstolos hoje em dia. Porquê?
Porque os apóstolos foram pessoas que viram com os seus olhos Jesus ressuscitado. Viram Jesus e foram comissionados por Jesus para ensinar esta doutrina à igreja primitiva. E eles escreveram o Novo Testamento, e graças a Deus por isso, mas não há apóstolos neste sentido hoje em dia. Profetas também, este papel fundamental na igreja primitiva. Mas há outros dons também que Paulo lista aqui. Dom de ensinar, curar, ajudar, governar, falar em línguas. Não são todos os dons possíveis, há muito mais, e em outras cartas da Bíblia, Paulo fala sobre outros, mas ele menciona estes dons nesta ordem por um motivo específico. Pois eu disse, a igreja em Corinto, eles pensavam que eles eram uma igreja bastante fixe, maduro, bastante santo, e isso evidenciava-se pelos números dos dons espetaculares e sobrenaturais que eles tinham. Em particular, dom de línguas. Isso foi tipo o melhor dom. Tipo, eu consigo falar em línguas, então eu sou aquele cristão crente assim. Fantástico. Mas reparem, onde é que Paulo coloca dom de línguas nesta lista? Primeiro lugar? Segundo lugar? Terceiro lugar? Não. Último lugar. Ele faz isso porque ele quer que eles e nós nos afastemos da ideia de que os dons mais visíveis e aparentemente mais sobrenaturais e espirituais são os melhores. Não, antes, cada um recebeu dons segundo a boa vontade de Deus para os usar no serviço de outros. Então, o resumo da ideia de Paulo e do ensino da Bíblia está no versículo 31. Procurarem com zelo os melhores dons. Eles podiam pensar, ele está a falar sobre línguas. Mas o contexto dos capítulos 12 a 14, e vamos ver isso ao longo das próximas semanas, é muito claro que não. Os melhores dons são aqueles dons que dá para edificar o corpo, encorajar a tripulação no navio, servir aos outros. Isso é muito importante. Podemos pensar no dom de línguas. Vamos falar sobre isso ao longo das próximas semanas. Dom de línguas. Na Bíblia nós vemos isso no Atos 2, não é? Primeiro, Atos 2, vemos isso, em que as pessoas que recebem dom de línguas estão a falar numa língua, em línguas que as outras pessoas conseguem entender. Ou seja, não é uma linguagem estranha que ninguém percebe. Ou seja, eles começam a proclamar o Evangelho numa língua que eles nunca estudaram, mas que outras pessoas falam. Tipo, falam em francês, ou alemão, ou português. Estou pensando em outras línguas. Há outras, não é? Pronto. Árabe. Pronto, falam em línguas que as pessoas percebem, para que eles possam ouvir falar de Jesus, arrepender e crer. Qual é o propósito, o benefício para a igreja, se alguém aqui agora começasse a falar numa língua que ninguém percebe? Segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 14, não há valor. Ele preferia dizer 2, 3 palavras, uma frase, numa língua que todos percebem, do que milhares de palavras numa língua que ninguém percebe. Não há valor. O valor é na edificação, encorajamento das pessoas, da igreja. É por isso que eu estou aqui e não falo em inglês. Seria muito mais fácil para mim. Mas estou a falar em português, para que nós possamos entender e ser desafiados e encorajados. Amigos, se tu és um cristão aqui, então a verdade é que recebeste dons que devias usar para servir a igreja e edificar o corpo de Cristo. Todos têm dons. E é para usar os dons para edificar os outros. Ou seja, seria fácil se eu recebesse um Burger King como uma prenda. Ou seja, não sei, Daniel, ele está a sentir muito simpático e generoso e ele decide dar-me um Burger King elétrico. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. E em vez de usá-lo, eu vou colocá-lo num armário qualquer, não é? Trancá-lo. E pronto, passam alguns dias e a prateleira no meu quarto, tipo, cai. E em vez de usar o Burger King fica aí e a prateleira fica assim. Ou um cabide
que é usar um gancho para casacos, ou seja, fique solto. Em vez de usar o burquinho para tipo colocar no sítio certo, eu simplesmente começo ok, vamos colocar todos os casacos no chão, numa grande, de facto isso acontece às vezes, numa grande mão, vamos empilhá-los, pronto, elas vão ficar aí. Pronto. Então vocês podem pensar, então qual é o valor de ter o burguinho se tu não vais usá-lo? E a resposta é, não há valor. Não há valor. Se temos alguma coisa que decidimos de não usar, quando ao usá-lo seria bastante útil, é ridículo, é absurdo, não faz sentido nenhum. A igreja precisa de ti, se tu és um cristão. E nós falamos sobre isso, cantamos sobre isso. Precisamos de ti, querido irmão. A igreja precisa de ti. Ou seja, tu tens dons. E há tantas maneiras diferentes para usar estes dons aqui em Eiras. Temos e queremos ter mais pessoas para receber as pessoas, para ajudar na música, para fazer bolos deliciosos depois da reunião, para ensinar os mais pequeninos ou nos pequenos grupos, GIF ou clube, ou grupo familiar, para ajudar na limpeza da igreja, para ajudar com finanças, para orar com persistência, com fidelidade, para contribuir. Ou seja, tantas coisas. Não é que uma pessoa tem que fazer tudo, mas a pergunta é, com os dons que Deus te deu, o que tu podes fazer para servir os teus irmãos? Se calhar pensas, não sei. Não sei, porque eu sou muito novo e não sei o que eu posso fazer, ou porque eu sou muito velho e por isso não sei o que posso fazer. Há tantas coisas. Às vezes as pessoas, e peço imensa desculpa porque eu sei que não cheguei a esta idade ainda, as pessoas reformadas, as pessoas mais seniores, as pessoas mais sábios, vamos dizer isso, os sábios, okay? Podem pensar, mas eu não tenho aquela energia que eu tinha enquanto jovem, eu não posso correr de um lado para o outro como GIF ou como clube, eu não tenho energia para isso, não tenho saúde para isso, é difícil. Mas vocês têm uma coisa que normalmente os mais novos não têm. Têm sabedoria e têm mais tempo. Têm tempo para, se calhar, servir em maneiras práticas ou para orar. Ou seja, os pais com filhos pequeninos, a verdade é que a vida é muito complicada. Eu acho que nós já passamos esta fase. Graças a Deus, já passamos esta fase. Foi uma boa fase, mas já passou. Mas pais com filhos pequeninos, eles não têm tempo. É muito difícil tirar meia hora para orar, para estudar, para orar pelas necessidades da igreja. É difícil na prática. Mas as pessoas que têm mais tempo, se calhar podiam fazer isso. E seria um serviço excelente à igreja. Também que serviço não é sinónimo a fazer parte de uma escala. Pode fazer parte de uma escala ou pode não. Não importa. Não importa. Há outras maneiras de servir, que são visíveis e invisíveis. Mas o Senhor é que sabe. A cena-chave é que enquanto corpo de Cristo, temos membros diferentes, mas todos nós devemos buscar a mesma coisa, a glória de Cristo, a servir uns aos outros em amor. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de ti. Então, o que tu vais fazer? Como é que nós vamos andar para frente? Unidos em Cristo, caminhando juntos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos gratos que por causa de Jesus, que nós agora fazemos parte da tua família e que somos unidos em Cristo. É uma unidade espiritual com propósito, Senhor, e objetiva. Somos unidos. Então, Senhor, ajude-nos a viver assim, a lembrar que nós somos irmãos. Senhor, ajude-nos a olhar à nossa volta e reconhecer a beleza da diversidade que há aqui em Eiras. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, que tudo o que tu tens feito na vida delas, pelos dons e personalidades e capacidades que tu deste a cada um. E nós oramos, Senhor, que nós possamos não sentir inferior nem superior, mas que nós possamos sentir amor uns pelos outros. E oramos, Senhor, que nós possamos lembrar que os dons que tu nos concedeste são para ser usados para a edificação do teu povo.
para servir uns aos outros. Então ajuda-nos, Senhor, a pensar nisso, como os dons que nós temos, como é que nós podemos servir os nossos irmãos, encorajá-los para fortalecer a sua fé, encorajá-los nos momentos mais complicados. Por isso, Senhor, nós precisamos de Ti. Então ajude-nos a fazer isso cada vez mais. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.